À medida que a gente propõe buscar ao Senhor, a adversidade vem. E aí eu pedi, o interessante é que a gente muitas vezes prega aquilo que a gente tem a intenção de ensinar, mas muitas vezes também a gente prega aquilo que a gente está vivendo, né? E o título da mensagem de hoje é justamente segurança do cristão, ou a segurança do cristão na adversidade. Você é leitor da Bíblia e você deve já ter se deparado lá. Paulo fala também de um dia mau, né? O dia em que parece que todas as artilharias de Satanás estão voltadas contra você, né? Então eu quero trazer uma palavra, uma rápida palavra, e agora vai ter que ser bem rápida, né, pastor João? Olha aí. Vai ter que ser bem rápida, né? Porque eu não gosto de passar do horário. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa nesse sentido. E eu quero ler com vocês aí em Romanos, no capítulo 8, o verso 31 até o verso 35. Então abra comigo aí a palavra do Senhor nesta noite. Vamos lá? Diz o seguinte, a palavra de Deus: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Nada nos separará do amor de Cristo. Muito bem, eu comecei passando esse episódio justamente porque ele tem relação com a palavra que eu quero ministrar para vocês. E eu começo dizendo para vocês justamente de que o dia mau, a adversidade, ela vem para todos nós. Não há rico, não há poderoso, não há bonito, não há feio, branco, negro, pardo, não há ninguém que esteja fora do alcance da adversidade. Todo e qualquer ser humano está suscetível à adversidade. Você vai ler e vai lembrar comigo de Jó. O próprio Deus dá testemunho da fidelidade daquele homem. Porém, a sua fidelidade não impediu que a adversidade lhe alcançasse. E olha que aquilo que eu vivi, que muitas vezes estamos vivendo, você está vivendo, não chega nem perto do que esse homem viveu. E a palavra de Deus nos demonstra claramente que esse homem, Deus deu testemunho da fidelidade dele. Mas nem isso o poupou da adversidade. Então não há, sobre a face da terra, ninguém que esteja isento da adversidade. Mas qual é a nossa segurança, então, diante de uma situação como essa? Qual é a segurança minha e sua diante de algo que pode nos acometer? Ora, eu pensei então que por ser cristão, eu pensei então que por ter vindo até Cristo, eu estaria guardado debaixo da sua mão poderosa e nada poderia me atingir. Normalmente, esse é o pensamento que vem na mente de muitas pessoas. Não, agora eu sou crente e agora eu estou guardado, nada, nenhum mal pode me atingir. Não. A palavra de Deus nos mostra justamente o contrário. Você vai lembrar justamente de muitos homens, né, que passaram por diversas adversidades, mas Deus não os livrou das adversidades. No entanto, Deus estava com eles em cada uma delas.
Então eu começo nesta noite dizendo para você, é um engano pensarmos que nós não estamos suscetíveis às adversidades, mas é uma certeza pensar que Deus está conosco em cada uma delas. É uma certeza pensar de que Ele é o nosso Deus, que nos guarda e que nos livra em cada uma das circunstâncias a qual nós somos acometidos. E aí quando eu digo guarda e livra, eu vou citar lá na casa do meu filho, o local onde minha esposa caiu, bem próximo, coisa de um palmo, ela ficou deitada alguns minutos, tinha um armário, uma peça de um móvel. Se cai alguns palmos, 20 centímetros ali, pela força que foi o tombo, irmãos, nós assustamos com a pancada. Eu estava de costa e eu não entendi o que aconteceu. A pancada foi tão grande que nós assustamos. E aí, o que eu quero dizer é, se ela bate a cabeça no móvel que estava lá, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Então Deus livra. O nosso adversário peleja contra nós. O nosso adversário, ele intenta o mal contra nós. Mas Deus nos guarda de toda e qualquer circunstância. Paulo fala de algo que eu acho extraordinário, da armadura do cristão. E aqui eu quero justamente mostrar algo para você que é a nossa segurança. Paulo fala de um elemento, de uma dessas armas, né, ou da armadura do cristão. Ele fala, cingi os vossos lombos com o cinto da verdade. É interessante, quando você vai estudar a respeito dessa peça, você vai verificar que todos os outros componentes que envolvem essa armadura está sustentado no cinto. Tem a couraça da justiça, ela é sustentada no cinto, tem a espada da palavra, que é justamente embanhada nesse cinto, e todos os outros elementos que o soldado necessitava para a guerra estão sustentados nesse cinto. Agora veja que paralelo interessante, que coisa maravilhosa. Ele é chamado o cinto da verdade. Qual é o que Deus está mostrando para nós? A verdade aqui é aquilo que Deus diz a meu e a seu respeito. A verdade é aquilo que Deus fez em meu e em seu favor. Nesse quesito da batalha espiritual, e aí é justamente o paralelo, a maior arma do nosso adversário, sabe qual é? A mentira. Enquanto nós somos chamados a afirmarmos ou a cingir os nossos lombos com a verdade, o nosso adversário vem contra nós com a mentira. Sabe o que o diabo diz para você quando você vê sua esposa caída no chão? Cadê o seu Deus? É a primeira mensagem que ele manda. Deus falhou com você. Sua esposa quebrou 4 costelas. Deus falhou com você. Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus, você está consagrando sua vida. Você fez um propósito com Deus de santificar mais a sua vida diante dEle. E aí, olha aí o que acontece. É a primeira mensagem que o diabo coloca na mente de cada um de nós. É a mentira. Ele é mestre em mentira, ele é mestre em dizer, olha, você pecou. É por isso que você não tem jeito. Você está pensando que Deus vai te aceitar dessa forma? Você é um miserável pecador. Para você não tem mais solução, sabia? Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. Olha ao seu redor, olha o que está acontecendo. Deus esqueceu de você. Mas eu quero que você nesta noite cinja o seu lombo com a verdade, com o cinto da verdade. Deus disse ao contrário para você, eu estou próximo de você todos os dias, eu estou com você todos os dias. Não há intento maligno contra a sua vida que eu não possa te livrar. Há um propósito de Deus para a sua vida. Eu amo você, eu dei a você o meu próprio filho. Ele é a prova maior do meu amor por você. A verdade de Deus, a verdade que nós estamos estabelecidos, ela é como o alicerce de um prédio. Alguém, eu não sei se você já teve
a curiosidade de observar como é feito o alicerce de uma casa, de um prédio. Quando eu fui construir minha casa, a primeira coisa que eu falei para o mestre de obra foi: olha, eu não quero que faça em qualquer lugar que tiver que fazer aterro, não faça estrutura em cima de aterro. Nós só vamos colocar terra depois que nós chegarmos à estaca no ponto mais firme do solo. Aí, se precisar de aterrar alguma coisa, aí a gente joga a terra. Mas antes disso, você não tem autorização para construir nada em cima de aterro. Nós vamos só colocar a terra depois. Por quê? Qual é o objetivo? Quando você vai construir um prédio, as estacas que são edificadas para dar sustentação para aquele prédio, elas vão ao mais profundo até encostar na rocha. O paralelo disso que eu estou dizendo para você, a minha rocha, a sua rocha, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que eu não posso dizer que Deus esqueceu de mim? Não, eu tenho que dizer obrigado, Senhor. Ainda essa tarde, conversando com minha esposa, antes de vir para cá, nós oramos e dissemos: Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, porque o Senhor tem suprido a nossa casa. Tu és Senhor da nossa casa, Tu és Senhor da nossa família, é no Senhor que nós estamos edificados, é nele que eu estou estabelecido, não é em circunstâncias momentâneas, mas é naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu creio nele, eu creio na sua palavra. Eu comentava com minha irmã, falando para ela, parece que é uma coisa muito interessante. Eu já disse aqui, não para me fabular ou para demonstrar alguma coisa para vocês, não, mas é porque eu sinto a necessidade de dar glória ao Senhor, porque se fosse pela força da minha mão, eu destruiria a minha casa, eu não teria família, porque eu sou mau, miserável pecador. Mas eu tenho subido muitas vezes aqui nesse púlpito, e em algumas circunstâncias, em alguns momentos eu tenho dito: eu dou glória a Deus, porque eu sou um homem realizado pela minha casa, pela minha família que Deus me deu. Mas a glória que eu dou não é a força do meu braço, a minha capacidade, não, mas é a presença de Deus na minha casa e na minha família. E parece que o nosso adversário, todas as vezes que você se propõe a dar glória a Deus por aquilo que Ele fez na sua família, ou na sua casa, ou na sua vida em particular, parece que ele se levanta. E é o que nós sentimos. E por isso, nesta noite, a primeira coisa que eu digo para você é: esteja edificado na rocha que é Cristo. Ele disse que ama você, Ele disse que guardou a sua casa, Ele disse que vai conduzir você a um propósito específico, Ele disse que tem um plano para a sua vida. Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir, Ele irá fazer, porque Ele é fiel. Cinja o seu lombo com o cinto da verdade. Essa verdade qual é? É aquilo que Deus disse a meu e a seu respeito. A palavra de Deus diz que Ele nos amou, e por causa desse amor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Prosseguindo, o verso que nós lemos diz o seguinte: o primeiro: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das coisas que eu quero dizer para você aqui, é que o caráter de Deus é a nossa segurança. E quando eu falo do caráter de Deus, eu estou falando da sua imutabilidade. Uma das coisas que nós, seres humanos, que acontece conosco, ser humano, é uma inconstância. Tem dia que você amanhece o quê? Poderosão, né? Pode tudo, com vontade. Esses dias eu conversava com o meu sobrinho, ele não está aí agora, e já há alguns anos comecei com a atividade de musculação, justamente por conta da idade, né? Vai perdendo massa muscular e você vai ficando ruinzinho, cai, né? Vai perdendo força. E aí, eu falei para ele um dia desse, eu falei: tem dia que a gente chega na academia e parece que você quer pegar os pesos mais pesados, né? Você se sente o cara.
Já no outro dia você vai, irmãos, falta força para 10 quilos, para arrastar 10 quilos. Um dia desse eu estava observando um rapaz que estava lá, e ele estava sentado no aparelho. Eu falei, Jesus, aquele ali está esperando força de algum lugar para fazer o movimento. E assim, nós somos assim, inconstante. Nosso humor altera de acordo com as circunstâncias. Mas deixa eu dizer algo para você. O seu Deus, Ele é constante. Ele é imutável. Ele não muda. A palavra de Deus deixa claro, você vai verificar lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A palavra de Deus diz que pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e elas são a causa de quê? De nós não perecermos. Sabe por que nós não perecemos no meio da adversidade ou em meio à adversidade? Porque as misericórdias dele são constantes sobre nós, todo dia, toda hora, todo instante, em todo momento, em toda circunstância. Ela se faz presente na minha e na sua vida. Deus não amanhece e diz, não, hoje eu estou chateado com o José, hoje eu estou chateado com o Irismar. Não, todos os dias ele amanhece e diz, filho, hoje eu te amo ainda muito mais. Por causa de você, eu estou pronto para te abençoar. Por causa de você, eu estou pronto para te dar vitória. Por causa de você, eu estou pronto para agir. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ele não muda. Às vezes o nosso adversário coloca em nossa mente, em nosso coração, alguma mensagem, como eu disse ainda há pouco, a sua especialidade é a mentira. E ele diz, não, Deus está longe de você. Deus se mudou, deixa eu te falar, já há muito tempo que Deus não visita a terra. Ele é Deus de perto e Ele é o Deus de longe, lá dos altos céus. Ele ouve o seu gemido e responde à sua oração. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Eu não poderia vir aqui essa noite, eu não poderia estar aqui essa noite, se não fosse por graça e misericórdia do Senhor. Elas são a causa de não perecermos, elas são a causa de não sermos consumidos. E aí é interessante quando nós analisamos esse verso, é que os não sermos consumidos primeiramente pelas adversidades dessa vida. Irmãos, quantas coisas, todas as vezes que eu vou orar, eu falo com o Senhor daquilo que os meus olhos viram, mas principalmente daquilo que os meus olhos não viram. Quantos livramentos. Ah, pastor, você está imaginando coisa. Não. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o indivíduo estava andando pela calçada, e indo lá tranquilo, e lá vem pelas costas dele um pneu desembestado, soltou de um carro, e o pneu atinge o cara e joga ele no chão. Alguém já viu esse vídeo aí? Ele não viu, ele estava de costa. E outra circunstância a mais. Então deixa eu falar algo para você. Eu não estou conjecturando algo que não é razoável de acontecer. Não, nós saímos na rua, nós estamos suscetíveis a todas as intempéries, todas as coisas que podem nos acometer. Mas Deus está dizendo para mim, eu sou o guarda fiel que estou do seu lado. Ele nos guarda. Ah, pastor, então nós estamos imunes? Não, Ele tem propósitos para a minha e para a sua vida. Deus tem propósitos. E o objetivo dessa palavra nesta noite não é colocar no seu coração de que nós vamos ser guardados e livrados de todas as intempéries. Não. O objetivo dessa mensagem é dizer, compreenda em cada uma das circunstâncias que nós estivermos vivendo. Eu não gostaria que minha esposa estivesse na condição que ela está. Ela sarou de algo, né? Já foi um temor, as plaquetas, quando ela foi acometida pela dengue, as plaquetas dela foram lá embaixo, né? Eu fiquei preocupado, nós ficamos angustiados, né? Aí ela se recupera, e logo que se recupera, vem algo desse tipo. Era uma circunstância que eu não gostaria. Eu falei, Senhor, tem misericórdia.
tem misericórdia. Mas Ele tem um propósito para a minha e para a sua vida. E em meio à adversidade, Ele traz para nós uma lição, uma resposta, um propósito, uma direção, um favor, uma graça. Há favor de Deus para mim e para você no meio da adversidade. Há graça e misericórdia de Deus para mim e para você no meio da adversidade. Tem momentos que a paz que inunda o nosso coração, a sua vida, ela é incompreensível. Como dar glória, como dizer bendito no meio da adversidade. E é isso que Deus quer extrair de mim e de você. Uma das coisas que eu costumo sempre analisar, e ainda não encontrei uma resposta com exatidão. Qual era a medida que Deus queria encontrar em Abraão quando ele pediu o seu filho Isaque? Pensa nos temores, eu não sei de quantos dias levou do pedido de Deus até o momento que ele chegou lá no monte. Eu não me lembro se a palavra de Deus fala o número de dias, aqui agora me deu um branco, não fala. A palavra de Deus não diz. Mas vamos imaginar que pela caminhada para ir até o local, 2, 3 dias, pensa como estava o coração desse homem. Muitas vezes na adversidade, são reveladas as nossas verdadeiras intenções para com Deus. Alguém já disse que nós muitas vezes nos aproximamos, na verdade o nosso adversário, ele nos acusa diante de Deus, que nós estamos interessados na sua bênção, naquilo que Ele tem para nos dar, mas não nele. O desejo do meu coração nesta noite é dizer para você, Deus quer ter intimidade com você. E muitas vezes nós somos provados nessas nossas intenções de intimidade. É o que Deus conferiu ao meu coração. O meu propósito, quando eu falei, Senhor, eu quero mudar algumas coisas. Eu tenho intimidade, eu tenho liberdade de falar para vocês, porque se tem uma coisa que às vezes o que nós precisamos ser é reais, verdadeiros. Eu vou para a academia às 5 horas da manhã. É o horário que eu consegui, é bom para mim, eu consigo ir nesse horário. Ela abre 5 horas da manhã e eu estou lá às 5 horas da manhã. E 2 anos que eu já estou na academia. E eu estava com a mente pesada, me sentindo culpado por estar indo 5 horas da manhã para a academia. Qual era a minha culpa que eu me sentia? Era porque, com isso, eu chegava no final do dia, quando era 7h30, 19, 20 horas, 20h30, eu queria estar na cama. Né? Natural, né? Trabalhava, e nisso, o que aconteceu? Eu não estava dedicando tempo, eu estava dedicando a sobra na oração, no jejum e na leitura da palavra. E eu falei, eu vou mudar. E aí, lendo um livro do pastor Luciano Subirá, eu gosto dos livros dele, e lendo um livro dele, ele falou justamente a respeito desse momento dele, que ele também, por necessidade de saúde, teve que ir para a academia. No entanto, ele foi chamado a atenção que era possível ele conciliar. Ele falou, aí eu pensei, bem, se ele pode, eu posso, né? E eu segui a regra dele. Eu falei, então, se ele pode, eu também posso. Ele é homem, eu também sou, nós somos de carne, ele é carne, nenhum de nós somos super-homem. Então, eu vou dar conta. E comecei com o propósito, e Deus tem me dado graça para alcançar nisso. Então, no que eu comecei a consagrar minha vida e buscar mais ao Senhor, dedicar mais tempo, uma das coisas que era o meu pensamento, que ele falava lá, a respeito do jejum, né? Foi, Jesus, jejum e academia não combina. Eu preciso de energia para fazer atividade física. Se eu estiver em jejum, não tem energia. Né? Não é verdade, não. Quem disse aí que é verdade? Não é verdade, não. Não é verdade, não. Eu estou fazendo. O Luciano Subirá fez. Muita gente fez. Deus nos dá graça para fazer. Deus nos dá graça. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o teste. E fiz o teste. Eu não sei qual é o motivo, mas é porque eu neguei.
Deus nos dá graça para fazer, Deus nos enche de graça. Sabe o que Ele quer de mim, de você? Disposição em buscá-lo. Agora, obviamente, quando nós fazemos isso, o nosso adversário pelejará contra nós. Ele está pelejando, mas no nome de Jesus Cristo ele é derrotado, porque a nossa vida, a minha vida, a sua vida pertence ao Senhor. Acabou meu tempo, né, pastor? 1 minuto. Eu queria falar mais com vocês, mas eu quero que vocês se coloquem de pé. O que Deus colocou no meu coração, e eu tive muitos embates na preparação dessa palavra, como eu disse, em razão do momento. Diversas outras coisas a gente estava vivendo, além dessa circunstância da minha esposa. E eu tenho um apreço muito grande pela minha casa e pela minha família. É o que eu tenho de melhor. É a minha família, é o que Deus me deu. E muitas vezes quando a gente se vê em situações como essa, nós nos encontramos fragilizados. E aí, na preparação dessa palavra, eu falei, Senhor, qual é a mensagem? E Deus falou para mim, como você, tem muitos outros. Como você, tem muitas pessoas enfrentando dificuldade, passando por adversidade, e muitas vezes pensando que Deus não está presente. Então, o objetivo dessa palavra é para que você consolide a sua mente e o seu coração naquilo que Deus falou a seu respeito. Ele enviou o seu Filho, não foi para fazer graça não, foi para morrer em meu e em seu favor. Então não há prova maior de amor do que essa. Ele não esqueceu de você como o seu adversário está dizendo. Ele não abandonou você como o seu adversário mentiu para você. Ele não deixou o seu filho, sua filha cair, sua esposa cair, porque ele não importa com você. Não, ele está com você. A palavra que eu quero entregar para você nesta noite é: cinja os seus lombos com o cinto da verdade, que é Ele é a verdade. O que Ele diz, Ele não muda, Ele não é homem para que minta. O que Ele disse a seu respeito é a verdade. O que Ele propôs a seu respeito é a verdade. Aquilo que Ele tem, o intento que Ele tem sobre você é a verdade. E Ele diz, eu é que sei, Irismar, os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Eu é que sei o pensamento que tenho a seu respeito. Cada um de vocês, coloque o seu nome. Ele é que sabe. E eu posso dizer para você, a verdade e a vontade dEle é de levar você a um lugar seguro e de bênção, porque Ele ama você. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesta hora. O Senhor conhece as nossas fragilidades, os nossos temores, as nossas preocupações. O Senhor conhece a cada um de nós, Pai. O Senhor sabe quem nós somos. Tem dias que parecemos fortes, mas tem dias que revelamos verdadeiramente quem somos, quão frágeis somos. Senhor, mas eu quero nesta hora dar glória a Ti, bendizer o Teu nome, porque o Senhor, somente o Senhor, é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Tu és Senhor sobre a nossa casa, Tu és Senhor sobre a nossa família, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, e a última palavra sobre as nossas vidas vem de Ti, Senhor. É somente o Senhor que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas, e ninguém mais, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, as vidas deles pertencem a Ti. A vida deles, ó Pai, está nas Tuas mãos. E eles esperam em Ti e confiam em Ti. Abençoa-os para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.